Ajude a divulgação da doutrina espírita participando do clube Amigos da Boa Nova. Tenha mais informações através do telefone 0800 12 18 38. No programa de hoje, converso com a doutora Elizabeth Nicodemos sobre doação de órgãos e transplantes. Bom, doutora Elizabeth, me diz uma coisa, quando o desencarne ele ocorre de uma forma mais natural, com uma doença, né, que vai se progredindo, seria mais fácil para esse espírito compreender, ter os seus órgãos retirados, ou seria tão traumático quanto uma pessoa que teve uma morte violenta, caso de um acidente, caso de um tiro? Tudo depende das condições mentais do espírito, a sua própria evolução, o seu próprio desapego à vida, a maneira como ele pautou a sua existência dentro das leis, do respeito às leis divinas, a prática do amor, da caridade, facilitando realmente o seu desprendimento. Vamos dizer assim, ele adquiriu méritos, ele poupou, né, para poder realmente fazer uso daquele mérito num momento tão importante da nossa vida como é o desencarne. Então, na evolução de uma doença natural, nós muitas vezes vemos que o paciente está minando lentamente, a sua energia vital está sendo exaurida lentamente, e com isso o seu desprendimento pode ser muito tranquilo, não é? E por outro lado, nós temos as mortes traumáticas, né, que são acidentes violentos, através dos quais o perispírito, o espírito é retirado do corpo de uma maneira muito brusca. Mas, como se costuma dizer dentro da doutrina espírita, morrer é uma coisa e desencarnar é outra, né? Então, muitas vezes nós temos assim espíritos que se veem rapidamente livres dos liames que o prendem ao corpo físico, e outros que ainda pode levar dias, meses e anos, né, assistir até a sua própria decomposição, dependendo assim então das suas próprias condições, facilitando ou dificultando o trabalho dos espíritos no desfazimento, vamos dizer assim, esses laços que o prendem ao corpo espiritual. Logicamente, como eu disse inicialmente, todo nosso desprendimento, se nós procurarmos viver mais, não exatamente viver a vida espiritual em vida na Terra, mas com um pé lá e outro cá, né? Procurar fazer um equilíbrio, assim, lembrando que nós somos espíritos encarnados, sabendo levar a vida de uma maneira positiva, logicamente que nós teremos uma facilidade para ter um desprendimento melhor, mais tranquilo. Exercitando esse desapego, né? Exatamente. Bom, doutora, uma outra coisa que algumas pessoas falam, né? Eu queria que a senhora colocasse o que há de fantasia e o que há de realidade. Algumas pessoas contam, se uma determinada pessoa recebeu um órgão, né, de uma pessoa falecida, ela pode passar a ter alguns sentimentos que aquela pessoa tinha, ou desenvolver habilidades, inclinações que aquela pessoa tinha. O que há de verdade e o que há de fantasia nessas colocações? Eu creio que existem as duas coisas, a verdade e a fantasia, porque tudo que é em excesso para esclarecer um determinado ponto, uma dúvida dentro da doutrina, vai muito assim do conteúdo de cada um, não é? São pessoas que realmente às vezes estão muito ligadas, se satisfazem com isso, com a fantasia, né? E não tem assim um embasamento realmente doutrinário, kardecista, e que lhe deem, e principalmente da literatura paralela, né, trazida pela psicografia através de Chico Xavier, pelos espíritos de Emmanuel, André Luiz, doutora Adolfo Bezerra de Menezes, todos eles nos orientando nessa questão de vida e morte, né? Então, nós não podemos negar que possa existir realmente vamos dizer assim, uma participação, né, do espírito que doou o seu órgão e vem reclamar, porque ele não autorizou ninguém a fazer aquilo. Como no caso do Igor, a irmã dele havia autorizado a doação, mas ele não havia. E ele não havia feito isso em vida. E outros espíritos, mas ele aceitou bem. Então ele disse, se eu tivesse que doar todos os meus órgãos, vendo o resultado que ele propiciou, ele faria novamente. Mas há espíritos que pensam de forma diferente, eles são egoístas, eles não querem doar o seu órgão, e foi doado. Então o que vai acontecer? Então o livre-arbítrio dele foi tolhido, e se ele não tiver a devida compreensão, ele pode realmente perseguir e causar uma obsessão no receptor.
Mas existe uma outra coisa, tem que haver uma afinidade entre esses dois espíritos muito grande, porque se houver uma lacuna que facilite a intromissão ou a penetração desse espírito na mente desse receptor, ele pode realmente facilitar essa condição de desobsessão. Mas pode acontecer também outros casos de não ser uma obsessão, ou então a pessoa desenvolver atitudes, hábitos que eram compatíveis com o doador, certo? Certo. Então, se houver tempo, depois nós comunicamos, podemos conversar mais um pouco sobre essas repercussões. Tá certo, então. Nós vamos fazer mais um breve intervalo e nós voltamos já já.